Lucas, capítulo 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do anúncio do nascimento do primogênito de Maria. A maior prova de que Deus intervém na história humana é a vinda do seu Filho em forma de homem, para alterar o destino eterno de todo aquele que crê em Jesus. De fato, Deus, ele atua no mundo, ele opera no mundo. E Jesus veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. O amor que Deus tem por nós é único. Não iremos encontrar em nossa experiência amor tão grande por nós quanto o amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a demonstração do amor de Deus. Nesta passagem, encontramos a descrição do grande presente de Deus dado à humanidade caída, por causa dos seus próprios pecados. A humanidade diz que a palavra de Deus: por o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, essa passagem é importante para nós pecadores, porque é o presente que Deus enviou para nos resgatar, para nos salvar. Conhecendo a grandeza do presente de Deus, não teremos nenhuma insegurança quanto ao nosso destino eterno. Então, para que eu possa ter certeza da salvação, eu preciso conhecer o Salvador. Errais vós, não conhecendo as Escrituras, né? Elas testificam de mim. E nessa passagem específica, ela é muito ampla, tem muitas revelações acerca do Salvador.
conhecendo o nosso Salvador, não teremos receio das dificuldades do tempo presente, porque o que nos sustenta é o grande eu sou. Quando você lê a história de Cristo e conhece a Cristo, você vai saber que não precisamos temer nada, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis. Não seremos, irmãos, vencidos pelos nossos arqui-inimigos, porque eles não podem derrotar o nosso protetor, o Senhor Jesus. Não precisa ter medo do diabo, nem dos demônios, não precisa ter medo da carne, nem do mundo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos então conhecer o nosso Salvador através desta passagem, do anúncio do nascimento do primogênito de Maria. Esse é o tema da nossa mensagem. O anúncio do nascimento do primogênito de Maria. Em primeiro lugar, a natureza celestial na comunicação do nascimento do primogênito de Maria. Esse que veio nos salvar foi comunicado especialmente a Maria por um anjo, diz o versículo 26, no sexto mês, no período de sexto mês, se referindo a Isabel, que estava grávida de João. Quando ela completou sexto mês, esse anjo, Gabriel, que tinha visitado o pai de João Batista, agora foi visitar Maria. Foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus. Gabriel significa homem de Deus. É o significado de Gabriel. E esse homem de Deus foi enviado pelo próprio Deus, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E ele foi procurar uma virgem, diz o versículo 27, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Ela era casada, mas não tinha ainda consumido o casamento por relações sexuais. Então, esse anjo foi visitar essa virgem, chamada Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Deus se revela de maneira comum a todos os homens através da criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus está se revelando o seu poder, a sua sabedoria, né? a sua graça através das coisas criadas. Essa é a revelação comum, revelação natural, revelação que alcança os homens onde quer que eles estejam. Nesse tipo de revelação, podemos conhecer os atributos de Deus, a onipotência, a onisciência, a sabedoria de Deus, através das coisas criadas. E pela lei escrita, que é outro meio de revelação, a lei escrita no coração, Paulo fala que os homens que não conhecem a Deus agem como de acordo com a lei, porque a lei está escrita nos seus corações, né? E também Deus se revela através da consciência. Então, essa é a primeira maneira de Deus se revelar aos homens, a todos os homens. Mas Deus também se revela de maneira especial, de maneira salvadora, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo.
E aqui nós estamos vendo Deus se revelando de maneira especial a Maria através de um anjo. Então, Deus, de maneira especial, vai se revelar a todo crente em um momento da sua vida para que ele conheça a graça que veio através de Jesus. Paulo, falando sobre isso, diz: Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, no caso de Maria, foi o anjo, no nosso caso, o Espírito Santo. Deus usa instrumentos para comunicar sua revelação especial. Quem foi o instrumento usado para revelar a Maria o Salvador? O anjo. Então, Deus usou um anjo. E Deus, o próprio Deus, no caminho de Damasco, apareceu a Saulo para lhe comunicar a graça. Contudo, Deus tem usado também homens e mulheres para comunicar a salvação. Por isso, o Senhor disse: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, Deus tem se revelado através de instrumentos. Hoje, em especial, Deus usa a sua palavra e o seu Espírito. Deus hoje está se revelando através da sua palavra escrita e do seu Espírito Santo. Então, quem quer receber uma revelação precisa ler as Escrituras. É interessante que no nosso mundo há uma busca por extraterrestres. Há um investimento grande na ciência em busca nos planetas mais distantes. Eles estão em busca de vida. Pois bem, aqui no texto que nós acabamos de ler, aparece um extraterrestre. Alguém que não é da Terra, que é um anjo. E a gente conhece anjo, conhece arcanjo, conhece querubim, conhece serafim. Sim, existem esses extraterrestres que são os seres angelicais e que os cientistas não vão conhecer através dos equipamentos humanos, mas só se Deus se revelar, só se Deus se mostrar. Então, esses extraterrestres são os anjos que se manifestam em toda a Bíblia e, às vezes, de maneira muito particular a certos indivíduos. Lá no próprio Éden, Deus colocou querubins para cuidar da árvore, para que o homem não tivesse acesso. Jacó foi um dos homens que mais teve a visitação de anjos. Quando ele fugia para Harã, ele viu aquela escada, anjos subindo e descendo aquela escada, e quando ele retorna para a sua terra, ele vê um acampamento de anjos que estava ali protegendo, né? Então a gente vê essa manifestação de anjos muitas vezes na Bíblia. Nós vemos também um anjo que libertou Pedro da prisão. Eles podem, os anjos, aparecer até como homens ou ter uma aparência angelical. No caso de Abraão, por exemplo, apareceram, diz assim, 3 homens, mas era, na verdade, Deus nessa figura humana e 2 anjos apareceram ali, né? Então, ora eles podem aparecer brilhosos, né? Voando, como aparece aos pastores que observam aquele milagre angelical ali. Os mensageiros enviados por Deus estão neste mundo comunicando a boa notícia do céu que deve ser recebida com muita alegria. Esses anjos que estão comunicando a palavra somos nós, os mensageiros, porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, quando você está proclamando, anunciando o evangelho, você é o anjo de Deus para anunciar as boas novas para as pessoas. A graça concedida a nós, que ouvimos as boas novas dos céus, é a bênção mais generosa da parte do Senhor. Não tem presente maior, não tem mensagem maior do que ter
ouvido através do instrumento de Deus, a graça de Deus. O Evangelho é a prova de que Deus deseja nosso bem-estar. Se aceitarmos a boa notícia do céu, vamos ter uma posição superior à de Adão e um paraíso isento de tentações e sofrimentos. Deus quer o nosso bem. O Evangelho é a prova disso. E se nós abraçarmos o Evangelho, nós teremos uma posição mais elevada do que Adão, porque Adão foi criado no estado de teste. Ele podia cair do estado de inocência e caiu, mas quando Jesus nos restaurar, nós não cairemos mais. E nós vamos para um novo céu e uma nova terra, e lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá dor, nem sofrimento. Apesar da mensagem salvadora ser comunicada de maneira indiscriminadamente, somente aos eleitos de Deus será concedida o entendimento salvador da mensagem. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu prego a todos, mas Deus é que vai abrir o coração daqueles que Ele escolheu para entender o que os pregadores estão falando, como fez na vida de Lídia, ali na cidade de Filipos. A mensagem de Deus, quando operada pelo Espírito Santo no coração do eleito, vai mexer com o seu coração e levá-lo a refletir sobre a notícia ouvida. Quando Maria ouviu aquela saudação, ela ficou agitada. Quando nós ouvimos pelo Espírito e pela palavra a mensagem de Deus, nós ficamos com o coração compungido, tocados. E aqueles homens que ouviram o sermão de Pedro, que faremos, varões? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas a mesma palavra operada pelo Espírito Santo vai ter um efeito inverso na vida dos pecadores obstinados. Enquanto aqueles homens se sentiram tocados, outros diziam: eles estão embriagados, né? Então, vejam que coisa estranha. Ao mesmo tempo que para alguns a palavra impressiona, para outros, ouvindo no mesmo lugar, não vai lhes dizer absolutamente nada. O anúncio do nascimento do primogênito de Maria. Em segundo lugar, a natureza imeritória da concepção do primogênito de Maria. Vejam aí no versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus. Olha aí, Maria, achartes o quê? Graça. Graça significa o quê? Favor. Você não merecia ser a mãe do Messias, mas você achou graça diante de Deus, né? Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem lhe chamarás pelo nome de Jesus. As qualificações de Maria, ela tinha qualificações. Por exemplo, era preciso, para que a profecia se cumprisse, que ela fosse virgem. Para que a profecia se cumprisse, era preciso que ela fosse da tribo de Judá. Para que a profecia se cumprisse, ela precisava ser uma mulher temente a Deus. Então, ela tinha essas qualificações. Contudo, haviam outras mulheres da tribo de Judá que também eram virgens, que também eram tementes a Deus e que tinham até posição social melhor do que ela, mais inteligente do que ela. Então, por que ela foi escolhida? Não foi por mérito, foi por graça. Ela até fala isso na oração dela, quando ela está fazendo: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque atentou para a baixeza da tua serva, né? As qualificações de Maria não foram os motivos para a sua escolha. Essas de ser virgem, de ser da tribo de Judá, de ser temente a Deus. Porque existiam outras mulheres mais qualificadas do que ela. Assim também foi escolha divina nos fazer parte da sua família, e não pelas nossas qualificações, porque não as tínhamos. Porque nós estamos na igreja? Porque fazemos parte do povo de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Assim como Maria, nós estamos fazendo parte da graça de Deus por causa da graça. É graça sobre graça, não há mérito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não nasceram segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. Maria faz parte da raça caída. Nós não devemos esquecer, porque ela é pecadora também. Não só pecadora, mas condenada, como o seu pai Adão e Eva. Logo, ser mãe do Salvador foi um favor imerecido de Deus concedido a ela. Neste mesmo caminho estamos todos nós. Deus nos concedeu sua graça salvadora, independentemente de nossas obras. Paulo não merecia ser salvo. Ele estava indo para Damasco para destruir a igreja, mas Deus lhe apareceu no caminho. E quando Ananias foi ordenado por Deus a orar por Paulo, ele disse: Senhor, mas esse homem está perseguindo a igreja. Ninguém se aproximava de Saulo. E o Senhor disse: este é para mim um vaso escolhido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pela graça de Deus, fomos perdoados de todos os nossos pecados e não contribuímos com nada na extinção de nossas transgressões. O que é que eu paguei? Quanto dízimo eu dei para Deus perdoar os meus pecados? Dinheiro nenhum pode apagar os nossos pecados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não fizemos nada, mas o Pai deu o Filho e o Filho se entregou por todos nós. Pela graça de Deus, foi-nos concedido o dom do arrependimento para a vida e a fé em Cristo, porque em nosso coração não tinha semente nem do arrependimento e nem da fé. Como é que eu creio? É graça de Deus. Como é que eu me arrependi? É graça de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que implanta em nós a fé. Assim como Maria, nós somos cheios de graça. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pela graça de Deus, nos foi concedida uma nova natureza, operada pelo Espírito Santo e pela palavra, para que pudéssemos entender o reino de Deus, entrar no reino de Deus e futuramente usufruirmos do reino de Deus. É Deus que faz isso, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Pela graça de Deus, através da armadura do Senhor e do seu poder, podemos resistir às tentações do diabo sem usar qualquer equipamento humano. Nós ficamos de pé por causa da graça de Deus. Como é que eu vou vencer o exército maligno de Satanás? Porque ele dá a sua armadura e dá o seu poder, e a gente pode ficar firme contra as ciladas do diabo. Pela graça exclusiva de Deus, nossos corações são
nossas orações são ouvidas e respondidas. Por que Deus ouve as nossas orações? Por causa de Jesus. Por que Deus responde às nossas orações? Por causa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não por causa da nossa eloquência, porque a Bíblia chega a dizer: não sabemos orar como convém. Pelo mérito da graça de Deus, nossas contribuições para o reino são aceitas e recompensadas, mas se dependesse de nosso humor, sofreríamos rejeição como Caim e a sua oferta. Porque Deus recebe a nossa oferta, o nosso dízimo? É graça sobre graça, é favor não merecido, porque não somos dignos de dar ao Senhor. Pela graça de Deus, somos sustentados por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo, para perseverarmos até o fim, pois se dependesse de nosso foco, já estaríamos no mundão. Porque nós ainda estamos no caminho, porque Deus é que nos sustenta, é porque Deus é que nos guarda e nos protege. Somos cheios da graça de Deus como Maria. Vamos lhe render graças pela sua abundante graça. O anúncio do nascimento do primogênito de Maria. Terceiro lugar, a natureza milagrosa do nascimento do primogênito de Maria. Veja no 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O primogênito de Maria não foi gerado de homem com uma mulher, e nem da mulher com o divino, mas foi um milagre operado por Deus na vida da Virgem. Assim também foi o nosso nascimento espiritual. Fomos gerados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. É importante frisar que não houve relacionamento entre o divino e Maria, porque Hércules, os semideuses, vários semideuses que existiam no tempo grego, os deuses desciam e se relacionavam com uma mulher, então nascia esse menino. Esse menino era um semideus, porque era uma mistura do Deus com um humano. No caso de Jesus, não houve relacionamento de Deus com Maria. Houve um milagre operado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Assim também o novo nascimento operado em nossa vida, que é o mistério. O Espírito Santo, o Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. A necessidade desse tipo de milagre se deu para que o Salvador não herdasse a natureza pecaminosa dos descendentes de Adão. Por que não podia ser Jesus nascimento de um homem e de uma mulher? Porque quando um homem e uma mulher se unem e geram uma criança, eles transmitem o pecado para ela. É assim que o pecado é transmitido aos filhos, através dessa união. Então Deus preservou Jesus de nascer pecador, porque se ele fosse pecador, ele não poderia morrer pelos pecadores. Então, para que ele fosse santo, sem pecado, ele nasce de uma mulher sem relacionamento humano.
No retorno de Cristo, nós teremos a eliminação da natureza velha e não desejaremos mais pecar. Então, Jesus nasceu sem pecado e um dia nós também não teremos mais pecado. O pecado vai desaparecer da nossa vida para sempre. No tempo presente, hoje, agora, pela santificação, Deus está matando o velho homem em nós e fazendo manifestar o novo homem, que é parecido com Jesus. É por isso que dói, às vezes, coisas que acontecem na nossa vida, porque Deus está destruindo o velho homem para construir um novo homem. Esse é o processo de santificação. Jesus foi preservado de receber a natureza pecaminosa, para que, sem pecado, pudesse substituir o pecador e levar sobre si os pecados de todo aquele que crê no seu nome. Ele é o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro que levou sobre si os nossos pecados. O sofrimento de Cristo, quando aqui esteve, foi muito intenso, por ser ele santo. Imagine, ele não tem natureza pecaminosa e vivia no meio de pessoas pecaminosas. Como ele devia sofrer? Diz a palavra que Deus é puro de olhos e não pode ver o mal. Quantos sofrimentos Jesus teve de passar, vivendo entre os seus, vendo os erros, sendo ele santo e os demais pecadores, né? Ele não tinha pecado, mas vive entre os pecadores, na condição de pessoas regeneradas pelo Senhor. Deveríamos nos sentir incomodados com a presença do pecado em nós e ao nosso redor. Mas se o pecado não nos incomoda, apagamos o Espírito Santo ou nem temos ainda o Espírito Santo. Então, como Jesus, agora como nova criatura, quando eu estou andando com Deus, eu devo ficar triste com os meus pecados e eu fico mais triste ainda com o pecado que está acontecendo à minha volta. Assim como Jesus ficava inquieto com o pecado, nós devemos também ficar inquietos. Quem já nasceu de novo e não fica inquieto com o pecado é porque está fora de comunhão com Deus. Ou possivelmente nunca teve a experiência de um novo nascimento. Não houve dedo humano na concepção do primogênito de Maria, mas foi obra do Espírito Santo na vida cristã desde o novo nascimento. A santificação, a capacitação para o serviço no corpo de Cristo, a manifestação das virtudes cristãs, a instrução bíblica, a conversão, a fé, a perseverança no caminho, tudo isso é obra do Espírito Santo. É Deus que lhe dá dons espirituais, é Deus que lhe dá o fruto dele, é Deus que lhe capacita a pregar o evangelho, é Deus que capacita você a andar no caminho, é Deus que capacita você a entender a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala andar no Espírito. Nós dependemos do Espírito. A gravidez de Isabel, de idade avançada, seria um sinal para Maria de que a profecia anunciada pelo anjo se concretizaria. Este milagre lembra a ressurreição espiritual que Deus operou em nós e da nossa ressurreição no último dia. Um dia os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Quando não há possibilidade de intervenção humana, não devemos descartar que o Deus a quem servimos pode fazer milagres, se for a sua vontade. Por isso, não vamos desistir de recorrer a Ele. Houve um milagre na vida de Maria, houve um milagre na vida de Isabel, e se você crê em Deus, crê em milagre. Creia, porque Deus pode fazer maravilhas hoje de novo.
Em último lugar, o anúncio do nascimento do primogênito de Maria. Um quarto aqui, que é o último. A submissão a Deus, mesmo diante das dificuldades que a gravidez traria a Maria. Olha que mulher excepcional, mulher maravilhosa, né? Vamos ler aí o 36 a 38 juntos? Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. 38 com força. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, é muito complicado aqui. Ela aceitou a profecia. Ela disse: eu quero ficar grávida do Messias. Agora imagine, ela foi e disse a José: José, o anjo apareceu e disse que eu estou grávida do Espírito Santo. Vocês podem imaginar a cena? José casado, sem ter deitado, e ela disse: olha, eu estou grávida. Maria viu a decepção de José ao contar sobre a sua gravidez milagrosa. Jesus ficou, ele perdeu tino, ele não explodiu, mas certamente o semblante dele caiu. O próprio José pensou em abandoná-la secretamente. A virgem, ela disse: estou grávida. Ele disse: Ele pensou: vou abandonar ela, vou deixar ela aí. O pessoal vai até pensar que foi eu que engravidei e fugi, mas eu não vou ficar com ela, não. Imagine que ela é uma mulher corajosa para pedir que a profecia se cumpra na vida dela. A vergonha pública que ela sofreria caso José denunciasse a sua gravidez, sendo que ele não era o pai. Imagine dizer: vamos aqui para as autoridades, vou chamar toda a vizinhança, toda a parentela. Olha, ela disse que está grávida e eu não a conheci. É uma coisa humilhante, mas ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Se a lei do Velho Testamento estivesse em vigor, não sabemos, ela seria apedrejada e sua família ficaria humilhada perante a comunidade. Lembra que quando uma mulher foi apanhada em adultério, foi levada à presença de Jesus, e alguns disseram: Senhor, ela foi apanhada e a lei diz que deve ser o quê? Apedrejada. Ela podia ser apedrejada. E ela disse: eis aqui a serva do... ainda que eu tente ser apedrejada, eu vou aceitar esse encargo. Seu filho primogênito seria alvo de oposição. Isso lhe traria sofrimento indireto e direto na comunidade em que vivia. Talvez fosse esse motivo que eles se mudaram de Nazaré. Vocês lembram? Eles moravam em que cidade? Nazaré. Quando Jesus começou a operar os milagres, o pessoal disse: mas quem é ele? Nós conhecemos o pai, a mãe, e tentaram matar Jesus em Nazaré. Quem sabe por causa da pressão dos vizinhos, Jesus foi morar em Cafarnaum, saiu. Então, ela teve de perceber, de ver as agressões que as pessoas faziam ao seu filho. Então, isso sofria como mãe. E ela às vezes, era mesmo agredida por causa dos milagres e do que ele fazia. Ela iria presenciar a fraude das autoridades, a condenação, o espancamento e a morte de cruz do seu primogênito. Ela estava lá na cruz, vendo o seu filho sofrendo e morrendo.
Ela presenciou todos esses eventos, o julgamento, o espancamento. Imagine que dor essa mulher não passou, mas ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Fazer a vontade de Deus nos fará ficar mal na fita aos olhos de muitos ao nosso redor. Às vezes a gente pensa que andar com Deus é fácil. Não é, é muito difícil. Pode causar muito sofrimento em nós. Será que estamos dispostos a dizer: eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra? Todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos e mortos por fazerem a vontade de Deus. Estamos dispostos a obedecer a Deus, ainda que isso nos traga transtornos? Será que estamos dispostos a continuar no caminho, apesar das dificuldades? Quem quer se submeter à vontade de Deus será alvo da fúria do diabo. O próprio diabo vai investir contra o indivíduo. Concluo, irmãos. Nós somos hoje os instrumentos de Deus para comunicar a boa notícia do Salvador aos parentes, amigos e desconhecidos. Porém, necessitamos do poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. É nosso dever, no Natal especial, falar de Jesus, mas busca o poder do alto. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Sabemos pela palavra de Deus que muitos vão rejeitar, zombar e até perseguir os mensageiros de Deus. Mas é nosso dever fazer chegar o evangelho aos homens de todas as nações, porque então virá o fim. Vamos usar os meios disponíveis para comunicar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis. As ovelhas do Senhor vão ouvir a voz do Senhor através do evangelho. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Tantos que pregam, quantos que ouvem, não são merecedores deste favor divino. Vamos valorizar esta graça concedida a nós. Não merecemos ser pregadores do evangelho, mas Deus nos envia. Não merecemos ouvir o evangelho, mas Deus nos comunicou o evangelho. Isso é graça, graça para quem ouve, graça para quem prega. Deus, através de instrumentos, revelou sua salvação para nós. Nossa condição social pode até não mudar, mas a nossa vida não pode ser a mesma depois que fomos alcançados pelo evangelho. É interessante que o anjo visitou Maria e falou com ela, e ela recebeu a bênção, mas ela não deixou de ser pobre. Ela continuou sendo pobre. Quando ela foi oferecer um sacrifício para 8 dias para batizar o Jesus, que é a circuncisão, ela ofereceu 2 passarinhos. Ela se submeteu a Deus, mas não ficou rica. Continuou pobre e morreu pobre. Mas a vida dela foi transformada. A vida dela mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Busquemos a Deus em oração, para que Ele conceda que os olhos de nossos evangelizados sejam abertos para conhecerem e aceitarem o Salvador do mundo. Os milagres não acontecem a todo momento, mas o milagre da gravidez de Maria nos estimulam a crer em milagres hoje, segundo a vontade de Deus. Deus opera milagres ainda hoje e nós devemos crer nisso. A submissão à revelação divina traz muitos benefícios, perdão, vida eterna, mas também atrai dificuldades. Por causa do meu nome, vós sereis perseguidos e mentirão. Alguns irmãos nos países de cortina de ferro e outros no Oriente Médio estão perdendo vida, estão sendo torturados por causa do Evangelho. Então, o Evangelho tem esses 2 lados da moeda, os benefícios e as dificuldades nessa vida. Se você ainda não aceitou o presente de Deus, hoje é o dia.
esta é a hora. Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Amém.